Te atualizo ainda sobre Piton, será que ele pode ser vendido pelo Vasco? E fala também sobre o futuro de Matias Rojas, que vem sendo especulado em clubes de futebol no Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora falar agora sobre Lucas Piton, lateral esquerdo comprado pelo Vasco na temporada passada, na teoria por um valor alto, 16 milhões de reais. Na prática o valor foi baixo. Titular absoluto do Cruz Maltino, o Vasco havia comprado 16 milhões por 60%. O Vasco já adquiriu outros 20% porque sabe que em breve vai vendê-lo por uma condição muito bacana. Até porque é um jogador com cidadania italiana, cotado para defender a seleção italiana. Dessa maneira, mais cedo ou mais tarde vai pintar proposta boa. Nesse momento não há nada. 777 obviamente visa lucro, então se houver uma operação grande para metade do ano esse negócio pode acontecer. Enquanto isso, é hora de aproveitar o atleta, que tem 57 partidas, 2 gols e 8 assistências. Com a camisa Cruz Maltina, contrato recentemente prorrogado até o fim do ano de 2028. Quero falar agora sobre o Santos. O Peixe está de olho em Martínez, meio-campista de 29 anos de idade que pertence ao América. E o Santos é só mais um dos clubes interessados nesse jogador. No começo da temporada, o São Paulo e o Cruzeiro fizeram propostas oficiais, não conseguiram avançar e desistiram da operação. Mais recentemente, o nome do Vasco foi especulado e agora surgiu o Santos, a setorista do Peixe, que garante que inclusive o Santos topa oferecer jogadores numa troca. Seriam eles o volante Alisson, lateral esquerdo do Dodô, além do Balieiro. Conversei antes de gravar o vídeo com o Marco Salum, o homem forte do futebol do América. Ele assegurou que ninguém do Santos o procurou para tratar sobre o Martínez, que ainda não estreou na atual temporada. Ele está em rota de colisão com a diretoria, queria ter sido negociado com o São Paulo, depois com o Cruzeiro, e enquanto não acontece uma venda, ao que parece ele não vai mais defender a camisa do América. Jogador cuja melhor proposta foi do Cruzeiro, 2 milhões e meio de dólares. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o mercado vascaíno? Jucimar acabou de perguntar e eu acabei de contar. Matias Rojas no Vasco descartado. Luciano Rodrigues, Nicola, essa mesma pessoa que me respondeu sobre o Rojas já havia dito que houve um interesse no Luciano, mas o time dele lá no Uruguai quer 12 milhões de dólares. Valor completamente fora da realidade, né? E Nicola, Rafael, goleiro do São Paulo, está entre os 3 melhores goleiros do Brasil. Cara, é muito louco isso, né? Porque o Everton, que certamente estaria do Palmeiras, vive em fase ruim. O Cássio, que certamente é um dos 3 melhores goleiros do Brasil, não vive uma fase tão boa. O Everson, goleiro do Galo, que muita gente gosta, talvez esteja... Cara, talvez o Rafael esteja entre os 3, sim. Talvez, sem grande... Eu acho que o Léo Jardim do Vasco é hoje o melhor no momento. Quem mais, cara? Talvez o Rafael, o Everson, enfim. Fabrício Valentini e Nicola, temos que agradecer ao Corinthians. O Piton vale muito mais do que essa merreca que foi paga, vai para a seleção logo logo. Fabrício, a minha dúvida é se ele vai para a seleção italiana ou brasileira. Jogador com passaporte italiano, que já foi cogitado para jogar por lá. De fato, muito bom lateral, foi vendido por 16 milhões, parecia caro no começo, se tornou barato, 16 milhões por 60%, o Vasco adquiriu depois mais 20%, gosto bastante dele, tá? Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira foi sobre o futuro de Matias Rojas, o meio-atacante paraguaio de 28 anos de idade que decidiu ir embora do Corinthians por causa de uma dívida. Antes de falar sobre possíveis destinos do Matias Rojas, só explicar o contexto. Ele assina com o Corinthians no ano passado e passa a ter direito a R$1.100.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só que o Corinthians tem atrasado o pagamento dos direitos de imagem e de luvas. Tanto que ele termina os primeiros 6 meses no Corinthians com uma dívida de 5 milhões do Timão para com ele. O que o atleta faz? O Rojas avisa o Augusto Melo, assim que ele toma posse, que queria ir embora por causa da dívida. O Augusto fala, não, vamos nos acertar, eu vou fazer o parcelamento dessa dívida e a gente vai resolver a questão. O Rojas afirma que só recebeu a parcela de janeiro, não recebeu a parcela de fevereiro e decidiu ir embora. Na quarta-feira ele até aparece no CT, mas opta por não treinar. Na quinta-feira ele nem aparece no CT. O Corinthians chegou a divulgar uma nota estranhando a ausência do jogador e tentando entender os próximos passos. São duas as alternativas. Ou o Rojas vai à justiça para requerer a rescisão do contrato e ele fica livre para assinar com qualquer outro clube, mas vai exigir uma compensação financeira milionária do Corinthians, até porque tem contrato até 2027, ou ele tenta chegar a um acordo
de forma sem envolvimento da justiça com o Corinthians para que possa jogar em outro clube. Nicola, dá para imaginar o Rojas em outro time de futebol no Brasil? Na teoria, sim. A janela de inscrições se encerra na próxima quinta-feira. Me perguntaram sobre Vasco e Atlético Mineiro, fui checar com dirigentes dos dois clubes e posso assegurar que o Rojas não faz parte nem dos planos do Galo, nem dos planos do Cruz Maltino. Jogador avaliado como muito caro, esse custo de R$1.100.000 por mês para pouca entrega. Foram 30 jogos, nenhum gol e só 3 assistências com a camisa do Corinthians. Rapaziada, então ficamos aí com o giro de notícias do Vasco da Gama, informações aí atualizadas de última hora, né? Questão aí de que o Vasco vai vender o Pitão, cara, que loucura, hein? Não temos laterais esquerda à altura, porque o Vitor Luiz, o Luiz Henrique, caraca, é Vitor Luiz, cara, confundindo. O Vitor Luiz pra mim não é a altura do Pitão, pode ser ali um zagueiro ali para compor elenco, né? Não chega com cargo de titularidade, mas enfim, cara, se sair vai ser complicado demais, porque não tem outro lateral tão bom aí disponível no mercado. E outra questão também é sobre o Matias Rojas, cara. Seria que ele pode vir pro Vasco? Seria uma possibilidade? Já pensou? Você, como torcedor vascaíno, aprovaria a contratação de Matias Rojas no Vasco da Gama? Eu, falando por mim, eu não convocaria, não contrataria ele, porque é um jogador que se machuca muito, tem a perna de vidro, né? Sempre ele está no departamento médico e ficaria muito mais parado do que atuando. E é um bom jogador, de fato, mas tem a questão aí de condicionamento físico, né? Que o rapaz sempre está se machucando, sempre tem uma lesão. Ele tem essa, entre aspas, sorte, né? Na verdade é um azarzinho, né? Que ele tem de estar sempre se machucando aí nos jogos aí, né, cara? E complica demais. E eles não saem bem lá com o Corinthians, então não é melhor evitar. Enfim, essa é a minha opinião, ela não vale de nada, o que vale mesmo é a sua. Deixa no comentário a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ajuda a gente a crescer esse canal aí, chegar a meta aí, a marca de 500 inscritos aí. Vamos lá, vamos buscar 500 inscritos? Conto com a tua presença. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau, fui.